Reflexões do Santuário. Verdade presente. Quando os ponteiros do relógio profético marcaram a chegada do tempo do fim, as trombetas do céu tocaram muito. Despertaram Isaac Newton, Manuel Lacunza, José Wolff e muitos outros homens e mulheres que esquadrinharam as profecias bíblicas por influência do Espírito Santo. E houve sinais no sol, na lua e nas estrelas. Em maio de 1780, houve o escurecimento do sol. E na noite seguinte, a lua tornou-se vermelha como sangue. Em novembro de 1833, caiu uma forte chuva de estrelas. Cada um desses sinais pareciam ser prenúncios do fim do mundo. As trombetas tocavam no céu e sacudiam a terra, como que anunciando algo extraordinário. Bem, no cerimonial típico ou do Antigo Testamento, quando as trombetas tocavam insistentemente naquele primeiro dia do 7º mês, o povo se preparava para a festa seguinte, a festa da expiação. E no cerimonial antitípico, trombetas tocaram insistentemente também, quando a festa da expiação se aproximava. Jesus enviou do céu o Espírito Santo, também sobre Guilherme Miller, e ele passou a estudar e pregar as profecias de Daniel. Você sabe que profecias eram essas? Bom, eu acho que precisamos continuar seguindo o conselho de Jesus. Lembra do conselho de Jesus? Jesus disse, leia e entenda Daniel. Então, vamos estudar o capítulo 2? Aqui no capítulo 2, encontramos o rei Nabucodonosor sonhando. O rei vê uma estátua, a estátua tem cabeça de ouro e Daniel deixou bem claro que ele, o rei Nabucodonosor, era a cabeça de ouro da estátua, mas que o seu reino ia passar. Viria um império de prata da coligação entre a Média e a Pérsia. Daniel continuou explicando que o quadril de bronze da estátua representava o império da Grécia, que teria domínio sobre toda a terra. Isso aconteceu no curto período que o império estaria sob o comando de Alexandre o Grande. E por último, a estátua tinha pernas de ferro e pés em parte de ferro e em parte de barro. Daniel explica que o quarto reino seria forte como o ferro, que a tudo quebra e esmiuça. Explica também que os dedos dos pés, em parte de ferro e em parte de barro, representam um reino dividido. Esses dedos representam as nações que formariam a Europa e que se manteriam para sempre divididos. No sonho, Nabucodonosor vê que uma pedra cortada sem auxílio de mãos vem do céu, cai sobre os pés da estátua e a esmiuça. E Daniel explica que o grande Deus estava mostrando o futuro para Nabucodonosor. É que depois dos 4 impérios, Deus estabeleceria na terra um império que jamais seria destruído. O império de Jesus Cristo. E recapitulando o sonho da estátua, cada metal da estátua representa um império. Cabeça de ouro, a Babilônia. O peito e os braços de prata, a Média Pérsia. O quadril de bronze, a Grécia. E as pernas de ferro com pés em ferro e barro, Roma. A pedra lançada do céu sobre a estátua representa o reino de Deus na terra. Agora, abra sua Bíblia no capítulo 7 de Daniel, porque 50 anos depois, é Daniel quem sonha, e o sonho é parecido.
parecido com aquele que o rei Nabucodonosor havia tido no passado, mas é ampliado. Daniel se levanta para escrever a visão. Está agitado com as imagens que vê. Daniel vê um leão com 2 asas. O segundo animal é um urso com 3 costelas na boca e mais alto de um dos lados. O terceiro é um leopardo com 4 cabeças e 4 asas. O quarto animal está escrito na Bíblia. É o verso 7. Presta atenção. Eis aqui o quarto animal, terrível e espantoso. Era sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Observe a sequência no quadro. Daniel 2, ouro, prata, bronze, ferro, pedra. Daniel 7, leão, urso, leopardo, terrível e espantoso. Vamos fazer o exercício de novo? Um pouco mais rápido agora. Ouro, prata, bronze, ferro, pedra. Leão, urso, leopardo, terrível e espantoso. Vamos prosseguir? Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Boca que falava com insolência? Na lição anterior, Jesus nos adverte sobre um poder abominável. E agora, esse chifre pequeno. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. No capítulo 7, é exatamente isso que deixa Daniel alarmado. E sabe que eu também fico alarmada com esse assunto? Não podemos nos esquecer que o chifre pequeno aparece na cabeça do quarto animal. Você lembra o nome dele? Terrível e espantoso. Esses grandes animais, que são 4 reis que se levantarão da terra. O quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos e devorará toda a terra, e a pisará aos pés e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá a 3 reis. Vamos dar uma pausa aqui para entender que reinos são esses. As profecias de Daniel 2 e 7 são paralelas, mas o capítulo 7 amplia o assunto. A Bíblia informa que Nabucodonosor era a cabeça de ouro da estátua do capítulo 2. Consequentemente, também era o leão de asas do capítulo 7. Interessante que as informações que não encontramos na Bíblia, encontramos na história. Vamos fazer o exercício da sequência outra vez, porque agora nós temos novas informações. Daniel 2, ouro, prata, bronze, ferro, pedra. Daniel 7, leão, urso, leopardo, terrível e espantoso e chifre pequeno. Na coluna História, nós temos Nabucodonosor da Babilônia, Ciro e Dario da Medopérsia, Alexandre o Grande da Grécia, Roma política, Roma papal. A história diz que o Império de Ouro da Babilônia de Nabucodonosor teve seu fim no ano 539 a.C. Em 539 a.C., houve o colapso do Império de Ouro de Nabucodonosor. Nabucodonosor iniciou cedo suas manobras imperiais como um leão voando com 2 asas, mas o seu fim aconteceu com a chegada do urso de prata vindo de uma coligação medo-persa. Em 331 a.C. foi o colapso do Império Medo-Persa. A coligação vitoriosa entre Ciro e Dario havia derrotado a Lídia e o Egito, e o urso de prata, com 3 costelas na boca, anexava agora a Babilônia ao seu território. Ciro, o urso que tinha um dos lados mais alto, assumiu o controle total do império no ano seguinte, com a morte de Dario. Mas o seu fim aconteceu com a ascensão do leopardo de bronze.
E em 168 a.C. foi o colapso do Império Grego. Alexandre o Grande era muito veloz como um leopardo com 4 asas. Com a mesma velocidade que levou a Grécia ao posto de Império de Bronze da profecia, com a mesma velocidade que iniciou sua carreira vitoriosa, morreu. Enquanto dava seus últimos suspiros, o veloz leopardo de 4 cabeças e 4 asas viu os seus 4 generais dividirem seu império em 4 partes. O colapso do Império Greco-Macedônico acontece em 168 a.C., com a ascensão lenta e constante do Império de Ferro de Roma. 476 é a data que marca o fim do Império de Ferro romano político, porque o terrível e espantoso vai continuar, mas de forma diferente. É que, de acordo com a profecia bíblica, esse 4º animal, o terrível e espantoso, é aquele com 10 chifres, travando lutas poderosas contra seus 10 chifres, que são as 10 tribos dos povos formadores da Europa. Mas a ascensão do chifrinho da profecia bíblica destrói 3 últimas tribos bárbaras, marcando o início do Império Romano religioso em 538. 1798 acontece o fim do Império Romano religioso, que havia começado em 538. É que depois de muito conflito entre Roma e os 10 chifres, surge entre os 10 chifres um chifre pequeno. E ele avança sobre 3 tribos bárbaras, os Érulos, os Vândalos e os Ostrogodos, e as elimina. A Bíblia chama esse pequeno chifre de diferente porque era religioso. E a história me informa que o Império Romano se tornou diferente em 538 da nossa era. E chegou a hora de voltar ao nosso estudo para o período da perseguição religiosa que já estudamos. Nós encontramos esse assunto, aquele período de 1260 anos, que estudamos na lição anterior. Vamos conferir isso? Então, se somarmos 538, quando surge o Império do Chifre Pequeno, mais 1260, que foi o tempo de duração da perseguição religiosa do Chifre Pequeno, vamos chegar ao ano de 1798. Sabe o que significa essa data? 1798? 2 coisas: o fim e o começo. Veja só. 1798 é o início do tempo do fim profético e 1798 é o fim do período de supremacia papal. Porque a história nos informa que foi somente em 538 que a cidade de Roma se tornou livre do domínio de qualquer reino ariano herético. E a Igreja de Roma foi capaz de desenvolver mais efetivamente a sua supremacia eclesiástica a partir de então. A supremacia papal religiosa durou 1260 anos, que acabou exatamente em 1798. E você sabe como foi o seu fim? Em 1798, as tropas do general Berthier, a mando do imperador Napoleão Bonaparte da França, entraram em Roma e prenderam o Papa Pio VI. Isso também parecia o fim do mundo e deixou muita gente impressionada. Sabe que eu também fico muito impressionada com essa lição. Vamos dar uma pausa? Vamos então revisar o nosso estudo. Em Daniel 2, temos a sequência ouro, prata, bronze, ferro, pedra lançada sobre a estátua, que significa o império de Jesus Cristo nesse mundo. E no capítulo 7, a sequência é leão, urso, leopardo, terrível e espantoso, chifre pequeno. Agora, vamos olhar só para a sequência história. Vamos lá? Nabucodonosor da Babilônia, Ciro e Dario da Medopérsia, Alexandre o Grande da Grécia, Roma política, Roma papal. E você sabe o que vem agora? Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã.
O seu trono eram chamas de fogo e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam e miríades de miríades estavam diante dele. E assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Bom, agora nós podemos completar mais um item do nosso quadro. Vamos para lá? Observe a sequência, que interessante. Nós temos no capítulo 7 de Daniel o leão, o urso, o leopardo, o terrível e espantoso, o chifre pequeno e julgamento. Você sabia que o tempo desse julgamento está bem posicionado na Bíblia? É assim, olha, no capítulo 7 nós temos a sucessão dos impérios, depois a apresentação do chifre pequeno e suas ações contra Deus, porque a Bíblia diz, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei, os santos lhe serão entregues por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Agora, veja o julgamento bem posicionado aqui. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. Depois do que mesmo acontecerá o julgamento? Depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, depois de 1798. Essa informação é muito importante, pois foi logo depois disso, por volta de 1830, em obediência ao sonido das trombetas, que Guilherme Miller esquadrinhou as profecias de Daniel e o santuário. As trombetas anunciavam períodos proféticos se cumprindo, soaram como anúncios, como alertas de Jesus sobre o início do tempo do fim e o tempo da pregação da profecia bíblica. As trombetas soaram porque se aproximava a festa da expiação. A festa das trombetas, assim como a festa da Páscoa, não é um evento, mas é um processo. E foi ouvindo o sonido das trombetas que Guilherme Miller recebeu o Espírito Santo enviado por Jesus do santuário do céu. As trombetas tocaram porque profecias se cumpriam. E hoje, em obediência ao conselho de Jesus Cristo, nós estamos aqui estudando as profecias e o santuário. Afinal, Deus avisou Daniel que no tempo do fim, muitos esquadrinhariam as profecias e o saber se multiplicaria. Ah, o santuário! Nesse estudo descobrimos fatos interessantes. Descobrimos que no mesmo tempo em que se aproximava o tempo do fim profético, 1798, terminava a segunda maior profecia de tempo da Bíblia, registrada em Daniel, que foi 538 da nossa era a 1798. Descobrimos que essa profecia tem duração de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ou 1260 anos. Descobrimos que foi o período da supremacia papal, representada pelo chifre pequeno de Daniel 7:8. Descobrimos também que somos considerados sábios por Deus. Somos considerados sábios aos olhos de Deus porque estudamos as profecias, porque aprendemos as profecias e porque ensinamos a profecia. Que consolo! Sabe, essa não é uma tarefa fácil, é bem difícil. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Entre pela fé no santuário celestial e descanse no Senhor.